Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do TraumaCast, nessa segunda temporada incrível que a gente está aqui realizando juntos. E, gente, nossa convidada de hoje é muito especial. Ela é tão especial, mas ela é tão especial que ela é a única pessoa que tá tendo bis. Sim, vocês falaram tanto desse episódio, vocês elogiaram tanto. E eu tinha tanta coisa para perguntar para ela que 1h30 não é suficiente. Então ela muito gentilmente acabou topando voltar aqui pro nosso podcast. Vou dar algumas dicas, vou ver se vocês chutam daí, tá? Ela é docente em psicotraumatologia, trainer internacional em focalização. Ela é professora, ela é empresária. Quem vocês acham que eu tô falando, gente? Cecília Laureano, nossa diva do trauma brasileiro. Que incrível ter você de novo aqui, meu amor. Um prazer, uma alegria voltar. Fiquei muito feliz em saber muito dessa possibilidade de voltar. De novo. E é muito bom estar aqui pra gente conversar. Dar esse bis, né? Sim, e hoje a gente vai fazer um episódio temático, ou seja, vamos falar de focalização. A gente falou um pouquinho no nosso último episódio, mas foi um episódio mais geral, a gente falou sobre trauma em vários aspectos, mas assim, a focalização é uma técnica tão incrível e às vezes eu acho que menos conhecida do que deveria, que eu me sinto fazendo um serviço para a sociedade de fazer um episódio inteiro dedicado para focalização, né? Que legal, então que eu tô legal. Muito feliz. E, gente, eu resumi o currículo dela, tá? Porque, na verdade, quando ela me enviou, era 50 coisas. Eu falei, gente, não tem como apresentar tanto. Eu boto na descrição para vocês, tá? Mas ela tava me contando antes da gente começar, quantos certificados que você foi ver esse dia que você tinha? 65. Estuda pouco, assim. Pouquinho. Gosta pouco de estudar, né? Não, muito, desde muito nova, muito cedo. Caramba. Dedicada a estudar. Me identifico, mas talvez você foi num nível além. Você, acho que, enfim, quis bater o recorde aí, né? E também eu trabalhei bastante nessa área, então... Você contou no outro podcast, né? Como que você tinha acabou isso chegando. Também, na Exato. produção dos cursos, eu fazia o curso, produzia o curso, então teve uma fase que as duas coisas estavam juntas, sim, e aí possibilitou essa quantidade. Sim, exatamente. Cara, mas então, você já conhece, se você não, primeira coisa, não viu o primeiro episódio da Cecília com a gente na primeira temporada, dá um pause nesse aqui, você vai lá assistir, porque aí você vai entender melhor, você vai entender quem é ela, vai entender o trabalho dela, vai entender de onde ela veio, vai entender como ela chegou até aqui, vai fazer mais sentido, tá? Mas pra você que já assistiu, vamos direto ao ponto. Primeira pergunta que eu quero fazer. Como você chegou na focalização? Porque você estudou todas as técnicas que eu conheço de trauma, você foi lá se enfiar pra estudar. Me identifico, hashtag me identifico. E como que... Porque me parece, vendo seu trabalho, que a focalização te pegou de um jeito diferente. Foi sim. Fez você se apaixonar de um jeito diferente. Então, conta um pouquinho pra gente essa trajetória de se apaixonar-se pela focalização. Eu estava trabalhando com o Dr. Stephen Paul Adler. O Dr. Stephen, ele bem tem... Bem basiquinha ela. Se você não conhece, explica pro pessoal. Ela é bem assim, simples, feliz no simples. Conta como é que você chegou, né, a fazer isso. O Dr. Stephen, ele estava trazendo diversos cursos para o Brasil, tanto na área de hipnose ericksoniana, quanto resolução neurobiológica do trauma. E eu trabalhava com ele, trabalhava na parte da produção dos treinamentos. A gente já tinha trazido a doutora Daiane Poheller do trauma de apego. E passou um tempo, ele começou a estudar em Nova York a focalização, ele estava super encantado e aí ele queria trazer para o Brasil. Então, num primeiro momento, quando eles me apresentaram, falaram, era algo muito estranho aos meus ouvidos, né? Focalização, o nome não ajuda muito a dizer sobre o que é isso, né? Acho que isso colabora talvez para as pessoas esse mistério, o que é isso? Né? Eu costumo brincar, de comer ou de passar no cabelo, porque... né? E aí ele trouxe uma primeira professora, a gente fez a produção, ela trazia a apresentação do método mais no jeito tradicional, dos 6 passos. Falei, ok, entendi mais ou menos, mas não foi primeiro match. Quando ele convidou a Anne Weiser Cornell a vir para o Brasil para dar um workshop sobre focalização chamado Focalização, a Essência da Mudança, foi aí que deu esse match, esse encontro, porque eu não só compreendi qual era a proposta, como ela mudou toda a minha ótica e a minha forma de compreender manejo de memória implícita, diálogo com a sabedoria corporal. Naquela época você já tinha um estudo de trauma prévio e ela veio trazer algo que você falou, opa, tem ouro aí nisso aqui que ela tá trazendo. Foi, eu já estava estudando, já tinha feito formações de resolução neurobiológica do trauma, já tinha estudado trauma de apego, psicologia pré e perinatal, já estava na formação de experiência somática, e aí veio a Anne trazendo essa proposta de focalização à essência da mudança, e apresentando uma forma de linguagem, de uma estrutura linguística que facilitava e
propiciava esse diálogo com a experiência sentida. Porque você até entende, quando você estuda técnicas de trauma, que é importante você fazer contato com a sensação corporal. Sim. Mas não se ensina muito como você provoca a experiência corporal por meio da linguagem. Então, Sim. às vezes, você pede para a pessoa sentir o corpo, o cliente, e o cliente não responde a esse convite. Ele não tem nem referência. Sente o corpo. Pra ele Hã? é igual... É comer ou passar no cabelo. Você sente corpo, a pessoa responde com um pensamento, a pessoa responde com uma opinião. E o terapeuta fica muito angustiado, porque ele entende o que ele precisa saber, mas existe esse gap de como provocar a experiência. E mesmo quando você vê professores executando a técnica, você olha um jeito de falar que você fala, como é que essa pessoa fala dessa forma? Não tem esse treinamento de um repertório linguístico, alguma coisa assim. E a focalização que a Anne Weiser Cornell propõe, dentro dessa perspectiva do relacionamento interior, e pelo fato dela ser uma linguista, utiliza um repertório linguístico específico que faz essa que facilita ponte esse acesso. e que zera esse gap. Aí, a Aham. hora que eu entendi, eu falei, entendi como propor convites que vão trazer uma resposta dessa experiência sentida do meu cliente e da minha própria experiência sentida, que era uma desconhecida de mim. Uhum. Antes só se eu for lá no terapeuta de trauma, eu posso, então, entrar em contato com o meu sentir. E onde é que está o meu sentir na vida? Né? Não existia essa integração do Não seu existe. sentir na sua vida. Não sei. Que a maioria de nós não tem, Não né? A gente tem. vai falar sobre essa primazia da mente sobre o sentir, né? E aí, quando eu fui descobrindo em mim a via de acesso, né? O primeiro livro da focalização chama Uma Via de Acesso à Sabedoria Corporal. Eu fui descobrindo a minha via, aprendendo a navegar nela, abrindo. Eu costumo dizer que é uma estrada que a gente passou tão pouco que ela encheu de mato. Aí a primeira coisa é ir lá, abrir. E aí abrir o caminho, né? E de tanto você passar, assim como qualquer outra coisa, né? Até se a gente pensa em sinapse, essa coisa toda, aquilo se estabelece, fica Sim. disponível, você faz esse trânsito com mais fluidez. E aí isso mudou tudo, né? Porque se eu tenho uma Sim. via de acesso disponível em mim, ela também está disponível quando eu estou no contato com o outro, quando eu estou conduzindo sessão. Eu sei reconhecer uma experiência sentida no outro, porque agora eu conheço o que é uma experiência sentida pela experiência, não pela ideia. Né? Porque assim, abrindo um adendo, porque assim, a gente vai começar... Se você nunca fez, né, nenhuma terapia corporal, nunca ouviu falar em senso-percepção, se você tá achando que a gente já tá começando viajando, fica aqui, porque a proposta de hoje é a gente explicar pra você realmente uma via de acesso pro seu sentir. Isso. Que é totalmente transformadora, porque uma coisa é a gente entender os conceitos no nível cognitivo, e quantas vezes em terapia, pra exemplificar pra vocês ficar mais fácil, eu entendi que esse relacionamento é tóxico, eu entendi isso sobre a minha vida, eu entendi esse padrão de autoestima, que eu tenho esse autoconceito negativo, mas eu não consigo sentir diferente. E a transformação tá nesse sentir, né? Sim, a consciência, ela não é o último passo de uma transformação, ele é só o primeiro, né? Uau, sim. Se dar conta, poxa, tô me dando conta que ele é um passo importante, ele só não é o definitivo. Não é ele que vai necessariamente gerar mudanças. Alguns temas da nossa vida, talvez. Às vezes, uma consciência a gente consegue. Sim. Temas mais importantes, como, por exemplo, eu tô num relacionamento tóxico, eu não tô conseguindo sair, ou seja, eu tento e patino, ou seja, como se houvesse forças em mim que decidem por mim, apenas a minha consciência sobre isso não será o suficiente para que uma mudança aconteça. Eu vou precisar entrar em contato com o que está por baixo desse comportamento, dessa decisão, desses pensamentos, dessas escolhas. E esse por baixo tá no nosso corpo, tá no nosso sentir. E aí, quando você viu ela falando isso tudo, porque também para explicar para vocês, tem a focalização, digamos assim, criada pelo Dean Gendlin, e teve uma ramificação, né? Que é essa focalização do relacionamento interior, que foi a que fez você se apaixonar. Você teve contato primeiro com os 6 passos. Com a tradicional, digamos assim. Foi. Mas a paixão aconteceu mesmo quando você... eu não consegui direito focalizar com os 6 passos, não deu, não entendi muito bem. E o pior é que a proposta dos 6 passos, a gente vai falar sobre eles aqui, é ajudar a pessoa a conseguir, E né? é ótima, ela é excelente. E eu nem diria que é uma ramificação. É como se a Anne, ela pegou a proposta e ela colocou mais passos. Tá. Ela fez mais baby steps. Então, ela destrinchou um pouco mais e colocou alguns outros recursos para facilitar o ato interno. Então, é focalização, como é a focalização, só que em vez de eu fazer os 6 passos, que significa levar a atenção para o corpo, encontrar uma sensação, para essa sensação encontrar palavras que descrevam, fazer perguntas, e aí
criar um processo, ela já coloca a maneira como eu sinto, identificado ou desidentificado, já vai fazer diferença se eu vou conseguir seguir essa estrada. Então, até esse antes de como eu abordo a minha experiência sentida, ela colocou mais passos. E aí você conectou e você falou, agora eu tô conseguindo Agora eu focalizar. consigo. Quando eu aprendi a linguagem, que é tão simples, né? Eu percebo algo em mim de poder criar o circuito, criar a nominação, algo em mim que se sente ansioso, esse algo dá vida para aquilo. Aí criou a relação, por isso o relacionamento. Uau, essa coisa linguística dela, então ela conseguiu. Porque é difícil traduzir pra uma pessoa dissociada, traumatizada, que não tem contato com sentimentos. Tipo, entre em contato com o seu sentimento. Às vezes ela já tá inundada, ela nem vai entender. Ela tá lá inundada, sentindo um monte de medo, um monte de raiva, tristeza, seja o que for. E você fala pra ela sentir, ela você quer que eu sinta mais do que eu já tô sentindo? Já tô aqui triste, já tô depressivo, já tô alguma coisa assim. Então, a pessoa chama isso de sentir. Essa inundação ou essa possessão sim. De afetos. A questão não é só sobre sentir, é como sentir, por quanto tempo sentir, de que forma sentir, para que você crie um processo. Exato. E esses são os manejos que a EN traz na linguagem, que facilita tanto para quem diz que não sente, que são pessoas que estão mais dentro de um espectro de congelamento ou dissociação, ou quanto aquelas que estão presas numa resposta mais vigorosa, mais sentindo mais. Então, em respostas mais congeladas, ativas, né, mais simpático-tônicas, estão presas mais numa raiva, presas mais num medo, numa luta, numa fuga, e a pessoa está super inundada. Então, a maneira como eu abordo e provoco essa diferenciação entre esse eu que percebe e a experiência é que possibilita que o processo aconteça. Sem isso, é impossível o processo acontecer, ou é muito difícil, muito trabalhoso. Você pede de um lado, você pede do outro, a pessoa não quer sentir, ela se esquiva, ou a pessoa não tô sentindo nada, e ela realmente não tá sentindo nada, né? Então, saber como manejar a linguagem foi assim, foi uau, finalmente encontrei um caminho. Pra gente conseguir explicar pro pessoal aqui, né, sempre é um desafio, né, explicar coisas experienciais com palavras, né, coisas que às vezes são inefáveis, inexplicáveis com palavras. Se você pudesse explicar o que é focalização com uma pessoa comum, te deu difícil aqui. O que você falaria? O que é focalizar? O que é focalização? A focalização, ela é um processo que te permite compreender o que você sente. Né? Todo mundo sente o tempo todo. A gente só não sabe fazer uma ponte onde esse sentir seja entendível. Então, falar, tem uma área da minha vida que eu não me sinto bem. Qual que é o meu próximo pensamento sobre isso? Preciso resolver aquele problema para eu me sentir bem. Porém, nem sempre a resolução desse problema está na mão da pessoa, seja porque ela está presa numa circunstância, seja porque ela precisa continuar naquele lugar, seja porque por mais que ela tente, ela não consegue sair dali. Então, tem diversas coisas que estão acontecendo para ela estar se sentindo daquela maneira em relação àquela questão. E por ela não conseguir remover aquele obstáculo, ela fica presa, então, num sentir que se perpetua. Agora, o que de fato está acontecendo dentro desse sentir? De onde esse sentir vem? O que esse sentir traz de informação? O que esse sentir pede? Então, antes de eu me mover para uma ação lógica, racional, resolutiva, eu vou aprender a destrinchar, desmembrar, decantar esse sentir para que ele se transforme numa informação em fluxo, fluida, e então eu tenha mais traquejos para fazer. Então, a focalização é esse método que faz essa travessia no sentir. Ele promove um sentir que flui, em vez de ser um sentir parado, estagnado, que eu estou presa no meu sentir e a única solução é eu arrancar ele de mim, como se isso fosse possível, ela promove esse mergulho. É igual onda, né? Onda grande a gente atravessa mergulhando, a gente não atravessa olhando de frente para ela, você vai tomar caldo. Então, esse sentir que vem na minha direção, eu mergulho nele e eu saio do outro lado com a experiência de ter atravessado uma onda, ou seja, mais inteira, mais integrada, mais apropriado de mim. Focalização é o passo a passo para que isso se torne real, possível e factível. Ela nos ensina esse ato interno onde o sentir se torna nosso aliado e não nosso desafio. Uau! E o que muda quando a pessoa é capaz de fazer isso? Assim, eu tô tentando trazer bem para uma pessoa que não teve contato ainda com esse tipo de experiência, porque para mim, assim,
acho que eu sempre vou agradecer o Jin Jen, porque assim, só de ter criado esse termo, cunhado o senso-percepção, ter trazido isso para o contexto psicoterapêutico, ter levantado essa bandeira, para mim foi tão transformador, porque eu também não entendi que eu não sabia sentir. Então, aprender a sentir, né, a possuir meus sentimentos, ao invés de eles me possuírem, foi algo tão transformador, mas é difícil colocar em palavras, para quem não tenha vivido essa experiência, o tipo de benefício que pode gerar. Então, quando uma pessoa começa a fazer isso, né, que tipo de transformação? Por exemplo, tem algum exemplo prático que você poderia dar de uma pessoa que está passando por um desafio e tentando, sem saber o que ela está sentindo, e aí quando ela acessa, quando ela focaliza, o que pode acontecer, florescer dali? Puxa, é difícil, tanto. né? Não é difícil, é porque é tanta coisa. Você foi falando e já me trouxe tantos cenários que eu tô com dificuldade de eleger. Qual deles eu vou? Que bom, estamos com um problema de abundância, não de escassez. Não, de escassez, é o contrário. Por onde eu começo, né? De tanta coisa que muda na vida quando você se dá o direito de ser um ser completo e não cindido, que eu chamo. Nós somos seres sente-pensantes, né? E a gente tem muito pouco letramento sobre o sentir, a gente tem muito letramento sobre o pensar, somos extremamente recompensados pelo pensar. Sim. Você pensar significa você ser inteligente, né? Sim. Agora, você sentir... Validado na sociedade. Validado e recompensado, prêmios e prêmios e prêmios e prêmios, né? Agora, se você sente, você é muito sensível, e o sensível já é um pejorativo. Já é pejorativo, exato. Você é muito emocional, outro pejorativo. Então, qualquer coisa conectada ao sentir é menos que o pensar. Total. Então, a gente fica meio que manco, né? Assim, falta alguma coisa, um pedaço da nossa expressão do que somos como seres humanos, Sim. né? Nós somos seres que sentem, ponto final, como diz minha professora Pema, e ponto final. Adoro quando ela fala isso, e ponto final. Somos seres que sentem. Então, no mínimo, precisaríamos ter mais fluência, o que significa sentir na nossa vida, e sentir não é só sentir dor, sentir não é só sentir emoções, né? Tristeza, raiva, alegria, medo, alegria, aversão, as emoções categóricas. Sentir é todo um espectro da nossa experiência que dá sentido. Uau, sim. Né? Quer dizer, a vida só tem sentido porque a gente sente. Total. Né? Inclusive, as pessoas que vivem uma dissociação mais patológica, elas falam que o angustiante é isso. Chega um ponto que você fala, é como tá morto. Se você não sente, em algum nível, é como tá um zumbi. Como tá um zumbi. Né? Ou quando a gente tá aqui fazendo essa entrevista, a gente sabe que a gente tá num dia de semana. Se hoje fosse domingo, e a gente, poxa, hoje é domingão, tá mó solzão lá fora, e eu tô lá trabalhando, a sensação do meu dia é outra. Total. Eu posso estar fazendo o mesmo trabalho, o mesmo que eu faço de segunda a sexta, mas apenas pelo dado é domingo, o meu corpo sente e organiza a minha experiência sentida diferente. Parte de um lugar diferente, né? Eu sinto, se hoje é dia do meu aniversário, é outro dia. Se hoje é sexta-feira, o tal do sextou, a sensação é outra, isso é sensação. E essa sensação é uma sensação sutil, ela não é estou com raiva, estou com medo, estou... É uma paisagem interior, né? É um feeling, né? É um sense, é um senso. É toda uma coisa sobre. Então, do mesmo jeito que tem um senso sobre o dia, tem um senso sobre o seu nome. Se eu chamar você de Joana, você vai falar, por quê? Não corresponde à experiência de ser você. A experiência de ser você é uma sensação também. Sim. Não é só um pensamento. É que a sensação não tem como estar separada, como se a gente tivesse fragmentado. Eu sou o que eu penso. O que eu penso tem sempre um componente também, uma conexão com o que eu sinto. Exato. E isso, essa experienciação, esse senso que dá sentido e significado, a gente não é acostumado a colocar atenção nele. Uhum. A gente não nos foi apresentado. Estava dando aula de focalização hoje, eu falei assim, alguém aqui teve a chance com seus pais, em sua criação, com seus cuidadores, aonde algo você não se sentiu bem, e o seu pai, a sua mãe, o seu cuidador virou, calma, meu amor, você acabou de ter uma interrupção do seu fluxo experiencial. Por isso você está sentindo desconforto. Ninguém foi apresentado a esse tal de fluxo experiencial. Não. E ele é tão presente, tão recorrente, que é como respirar. Sim. A gente só sente falta da respiração quando ela dá problema. E é imediato, de tão necessária que ela é. Ela é uma função da nossa fisiologia que, se ela parar, acabou. Sim. Eu posso ficar sem beber água um tempo, eu posso ficar sem comer um tempo, mas sem respirar, minutos. Eu tenho vontade de respirar. Exato. Ela é tão essencial que parece que ela é nada. Até você não conseguir ter a função. O fluxo experiencial, ele dá sentido para tudo. Para tudo, o tempo todo. E o Eugene Gendlin sacou isso. Uhum. Quando ele começou a fazer os estudos lá na década de 60... Conta sobre esses estudos que ele fez com Carl Rogers, que
foi o que culminou, Foi o que né? culminou. E eu acho muito interessante contar essa história também, pra quem não sabe. Ele era filósofo já formado, ele já tinha feito doutorado em filosofia. E é engraçado como o trauma em a vida já vem antes, né? Ele já tinha percebido que tinha um lance em relação ao sentir quando eles precisaram fugir. Ele tinha 5 anos, quando a família precisou fugir da Áustria para os Estados Unidos devido ao avanço do nazismo, as questões da guerra, e eles eram uma família de judeus. E o pai dele, ainda bem, conseguiu sair da Áustria a tempo e conseguir uma fuga para os Estados Unidos. E o pai dele foi se orientando, conversando com pessoas para conseguir esse escape, porque o cerco estava fechando. Sim. E tinha pessoas que ele falava e ele disse que lembrava. Tinha pessoas que ele falava e ele sentia essa pessoa não é confiável. E outras pessoas que ele falava, essa pessoa é confiável. E uma vez ele perguntou como ele sabia que era confiável, e o pai respondeu, eu sinto aqui. Isso marcou a cabecinha dele de uma criança de 5, 6 anos. Uau. Quando ele começa a estudar filosofia, se torna um PhD, a coisa que ele mais se perguntava é como pode existir experiências que o pensamento não alcança, que a palavra não alcança, ou a experiência que antecede o pensamento. Como filósofo, o pensador pensa o pensamento. Então ele ficava... Ali, conjecturando sobre isso. Ele não queria saber só sobre os grandes pensadores, como eles chegaram lá, o que eles sentiram, qual era a angústia antes daquilo se transformar numa ideia. Sim. Era essa beira nebulosa que ele ficava olhando. E quando ele viu que a filosofia já não respondia mais isso, na Universidade de Chicago, ele teve acesso ao programa do Carl Rogers, que estava estudando experienciação. Aí deu match para ele. Aí ele se matricula nesse programa, daí tem uma super relação de anos dos dois, né, de influência mútua, e nasce a pesquisa que eles começam a olhar. Onde é que está o possível elemento que faz com que um processo de mudança se estabeleça, que uma mudança aconteça, que um processo de psicoterapia seja bem sucedido? E eles começam a catalogar os processos, a escutar as sessões e os processos que apresentaram mudança, os que não apresentaram. Quais processos terapêuticos estavam sendo eficazes ou não? Era isso que estavam pesquisando. E à medida que eles começaram a escutar as gravações dos processos que tinham sido bem-sucedidos e as gravações dos que não tinham sido bem-sucedidos, eles encontraram uma diferença gritante. Entre a primeira e a segunda sessão, tinha um comportamento que aparecia na fala dos clientes, desses processos que apresentavam mudança, que não apareciam no outro grupo. E o que aparecia era a forma de fazer contato com o que a pessoa estava trazendo de tema. A maneira como ela falava, na maneira como ela falava, tinha referências ao sentir. Então, o que mudou, a única coisa que eles viram que tinha de diferença era como a pessoa se referenciava, falava do que ela sentia durante a sessão. Ela não só dava explicações, ela não só dava opiniões, ela não ficava só no mental, ela falava toda uma coisa sobre, isso me traz um aperto aqui no peito, quando eu falo disso, isso me deixa, ficava caçando palavras, tentando encontrar. E essas as pessoas que tinham o resultado positivo na terapia. Exato. E aí eles conseguiram fazer um mapeamento tão preciso que as pessoas que tinham esse comportamento, elas apareciam em mais de 90% dos casos. E a chance de uma pessoa conseguir um processo de mudança sem essa habilidade era de 1 para 1000. Uau, não sabia dessa estatística tão... E ele relata isso no livro, Focalização, uma via de acesso à sabedoria corporal. E ele falou, isso aqui é muito gritante, assim, é muito recorrente. É uma coisa que não dá para ignorar. Não dá para ignorar isso aqui. E aí ele chamou isso primeiro de ato interno. Esse ato interno, essa forma de referenciar, encontrar palavras que descrevessem esse senso sobre o tema e não só o que eu acho, que eu penso, isso é por isso, por aquilo, por quê, lá. Fora da conjectura. Fora da conjectura. Indo pro meu sentir sobre aquilo. Em contato com a experiência, especialmente uma experiência sentida corporal. Ele se pergunta, será que dá para ensinar isso para quem não faz? Porque se era o que estava dando resultado. Se era o que estava dando resultado. Sim. E aí ele começa a descrever um desdobramento metodológico que ele dá o nome de focalização. Eu já li que ele quis chamar de experienciação, e tanto que ele desenvolveu a psicoterapia experiencial, ele recebeu inúmeros prêmios por isso, ele recebeu o prêmio do psicólogo distingo, pelo conjunto da obra, ele foi reconhecido por inúmeras... É um cara muito importante, muito importante, muito. Assim, a gente precisa conhecer o trabalho do Eugene. Sim, E aí, por esse desenvolvimento, como ele não podia chamar o método experienciação, ele vai chamar de focalização, que tem a ver com essa habilidade, por que este nome? Qual o nome? Que é essa coisa de colocar atenção por tempo suficiente nessa sensação, com uma curiosidade interessada,
Então, tem uma área da minha vida que não tá indo bem. Quando eu digo isso, tem uma sensação me dizendo que não tá bem, não é só uma opinião. Sim. Quando você pensa nessa área da sua vida que não tá indo bem, na hora dá alguma coisa aqui. É que a gente é tão acostumado a ficar com a nossa atenção aqui no cabeção, Exato. que é como se tudo isso que tá acontecendo aqui, que na grande realidade é o que causa a maior parte da angústia, porque as sensações corporais, somáticas, né, o coração apertado, a barriga, isso aqui é o que é difícil, a gente finge que nem tá acontecendo. Eu não sabia que isso estava acontecendo dentro de mim até eu entrar em contato com isso. Exato. É e surreal, saber que né? Você devia dar atenção para isso de uma maneira específica que te ajuda a se relacionar com isso. Porque mesmo quando a gente reconhece esses apertos e desconforto, então, aquela área da minha vida que não tá indo bem, não quero nem pensar. Porque quando penso, me sinto mal. Uhum. E o caminho que eu conheço é fuga, me desconecto. Ou o caminho que eu conheço é luta, vou brigar com isso, vou tentar fazer alguma coisa com isso. E esses dois caminhos nos levam, que o Gini também vai descrever como beco sem saída. Né? Uhum, Eu fico naquelas conjecturas, tentando dar um monte de solução, posso criar uma tese sobre isso, isso é porque meu pai, porque minha mãe, porque meu transgeracional. Faz um TCC de porque o problema existe. Porque o problema existe. Isso traz algum entendimento, alguma apropriação, sim, ok, e a sensação continua lá. Esse é que é o problema. Tá lá. Beco sem saída. A outra, eu fico sendo possuído, até sinto muito. Assim, não é que eu não sinto, eu sinto. Só de pensar nisso eu choro, só de pensar nisso eu me deprimo, só de pensar nisso minhas forças se esvaem, eu não sei o que fazer, me sinto desorientado, paraliso, etc, etc. Né? Então, essa possessão de emoções conhecidas. Então, essas duas coisas nos levam para esses dois becos sem saídas. Então, como eu coloco a atenção neste sentir, de forma que exista um processo relacional e esse processo gere processamento. Ou seja, não é sentir por sentir. Qual é a forma saudável, inteligente de sentir, de fazer com que isso tenha uma curva, né? Que não seja, eu não fique sendo inundado com aquilo eternamente, né? E aí ele... Não, desculpa. Não, e principalmente, esse sentir contém informações. Muito importantes. Né? Então, quando eu aprendo a me relacionar com essa experiência sentida, ela não só se transforma, muda, cria um ato experiencial que promove processamento, mas eu passo a me conhecer de outros lugares. Sim. Né? Eu passo a navegar no meu reino do não sabido. Eu começo a descobrir coisas em mim desse sentido, eu falo, uau, eu não poderia imaginar que isso se sente assim há tanto tempo, e que isso tem relação com isso, com aquilo outro. A gente vai se surpreendendo tanto com o saber que o nosso corpo tem. Sim. Com a sabedoria que está aqui, né, pra gente acessar. E isso é uma das coisas que mais me encanta na focalização. Esse revelar-se para si. Uhum. Né, assim, sair de um lugar que também o Gini fala que nós somos processo e não objeto. Nós não somos um objeto que está concreto e definido, eu sei o que eu sou. Não, nós somos um processo em construção. Exato. Né? De tudo que vivemos e do haver. Eterna evolução, mudança, fluxo, né? Que é uma palavra importante também, né, para a focalização. E o fluxo experiencial que o Gini vai descrever, ele não tem toda essa relação com tudo de onde eu venho, né? Com tudo que vivi, que o meu corpo se compôs, mas ele também tem direção. Uhum. Né? Tudo que está vivo pressupõe um próximo passo. Né? Uhum. Então, isso em mim que se sente assim, também tem um próximo passo. Então, quando eu aprendo a oferecer esse espaço para isso em mim que se sente, eu aprendo a me relacionar com o que eu sinto e tem espaço para isso pulsar em mim, para isso viver, existe um desfecho para isso também. Sim, acaba que a gente encontra caminhos resolutivos que a nossa mente não era capaz de alcançar, né? Eu sinto muito isso, assim, quando eu entro em contato com o meu sentir, às vezes tudo que eu conjecturei, que eu gastei horas e que eu fiz, né? É porque é isso, porque é aquilo, aquela confusão mental, em 5 minutos eu encontro um caminho resolutivo. E eu falo, meu Deus, não acredito que era isso que eu estava sentindo, não acredito que era essa a solução. E parece que uma coisa que estava gigante se torna muito mais simples de ser resolvida, né? Então, e isso me remete a um pouco ao que eu tinha te perguntado, do que muda para a pessoa, né? O que muda se a pessoa conseguir entrar em contato com o sentir dela? Então, além desse senso de integralidade, ou seja, eu não preciso abrir mão de uma expressão de mim para eu poder estar bem, né? Eu entro numa forma de relacionamento comigo que eu acho completamente disruptiva, completamente maravilhosa, incrível, tudo de bom. Que, assim, independente dos meus processos de mudança, eu já tô bem. Eu não preciso que tudo mude para eu estar bem comigo. Uau!
Eu não Sim. preciso que a vida seja perfeita, maravilhosa, já que todos os meus desejos, dos mais sérios aos mais insanos, estejam acontecendo dentro de uma estrutura pensada para eu estar bem. Então, por exemplo, eu posso estar com uma certa ansiedade ou com alguma preocupação, e quando eu digo, puxa, tem algo a mim aqui ansioso e eu estou aqui com isso agora, e eu não preciso de nenhuma perfeição para estar bem, mesmo que algo em mim esteja se sentindo de uma determinada forma, esteja em processamento, você cria uma qualidade de relacionamento interior, de uma parceria com você, sabe? De uma qualidade Sim. de amor, de, Sim. cara, todo o meu lado pro que der e vier, eu não de preciso... autoaceitação, de autoaceitação, autocompaixão, de Você fala assim, olha, uma eu qualidade sei... de presença. E você vai desenvolvendo uma confiança em você, no melhor sentido da palavra, que é assim, mesmo no meu pior, eu vou estar lá do meu lado, na minha mão eu não solto mais. Uau. Sabe, eu posso atravessar qualquer emoção, eu posso atravessar qualquer desafio, e em vez de eu ser aquela que vai ser o meu próprio algoz, por eu não estar me sentindo de determinada forma, eu vou ser aquela que vai falar, tá tudo bem, tô aqui com Uau. você. Então essa mudança, ela é radical, ela é genial e ela é disruptiva. Ela muda tudo Muda na vida. tudo. Eu acho que vai até para além do contexto da terapia, Vai né? Tem certas coisas que são quase que viram uma filosofia de vida, uma forma de viver, uma forma de operar no mundo. Porque, na verdade, para mim, o Eugênio, o Peter e outros caras, para mim, eles não criaram técnicas, eles só entenderam como a gente funciona no nosso design natural e talvez criaram protocolos e criaram em cima disso, Para né? retornar pro natural. Exatamente. A gente se perdeu, volta pra base, né? Gente, é assim que a gente volta, né? Volta pra base. E acaba sendo um modo de viver muito mais saudável, inclusive, né? Sim. Saudável, gostoso. Assim, poxa, você começa a ser teu melhor amigo de verdade, sem teoria, sem frase clichê, Sim. né? Você realmente toma decisões de estar com você no teu melhor e no teu pior. Você sente mais prazer também, essa é uma outra grande mudança. A gente fica falando da dor, né, dos traumas, etc. Mas uma coisa que a gente é muito ruim é de ficar bem. Sim. A gente tem dificuldade em se sentir bem com e certeza. sentir que é natural. Com Tá certeza. assim, relaxa e tá tudo bem, né? Não, muitas pessoas só de você propor isso, né, trazer uma memória positiva ou, né, evocar algo, é como se aquilo fosse perigoso para a pessoa, né, desconhecido, desconfortável para muitas pessoas. Não é, a gente não é íntimo, né, desses afetos e dessa possibilidade. Sim. Então aprender a se sentir bem, porque quanto menos a gente sente, que é uma coisa que a gente acaba fazendo por não saber o que fazer, ou porque a única coisa que sabe fazer é desconectar, ou então brigar com o que sente, a gente vai sentindo menos, a gente vai aprendendo uma forma crônica de não sentir, para não fazer contato com aquilo que eu não consigo resolver, eu não consigo lidar. Sim. Essa cronicidade do não sentir, ela até realmente nos ajuda a sentir menos desconforto. E como efeito colateral, a sentir menos. Sentir menos alegria, sentir menos prazer, sentir menos êxtase, sentir menos potência, autenticidade. Para a gente desconectar do sentir, a gente precisa desconectar da gente. E essa é a essência do trauma, perda do contato com quem a gente é, né? Com a nossa autenticidade, como o Gabor fala. Eu falo que o sentir só tem uma torneira, não tem o sentir bom e o sentir ruim. Eu vou fechar a torneira do sentir ruim. Não existe isso. Ou você fecha a torneira do sentir de uma forma total, ou você abre ela. Então, é aquilo, né? Ao tentar evitar sentir o desagradável, eu deixo de sentir aquilo que me faz sentir que vale a pena estar vivo, né? Sim. Então, esse que é a dicotomia. E pra gente ilustrar um pouco, eu queria entender um pouco melhor qual é a diferença entre a focalização tradicional e a focalização do relacionamento interior, que é o que você treina de focalização do relacionamento interior, certo? É esse curso que você dá. Qual seria a diferença básica? A focalização do relacionamento interior também tem passos? Tem. Então, tenta explicar, eu não sei qual ordem você prefere, se você prefere, por exemplo, falar os passos para que a pessoa possa compreender um pouco mais do que a gente está falando, ou você prefere explicar a diferença, mas eu acho que é importante para as pessoas saberem, né? Acho que a maior diferença é que o primeiro passo que o Gini propõe é o clareando o espaço, né? Dos 6 passos. E esse clarear o espaço deixa qualquer distração de lado, deixa os pensamentos ao lado, vai abrindo espaço, coloca a atenção no seu sentido. Aí você coloca a atenção no senso corporal, você vai encontrar uma palavra de gancho, então, tô sentindo desanimado. Então, essa palavra desanimado é a primeira palavra de gancho que se relaciona com o que eu tô sentindo, mas não é a última. Eu vou permanecer em contato até que vai emergir o Felt Sense, onde eu vou colocar perguntas e vou seguir o processo por aí. Tá.
é basicamente isso, né? Limpar o espaço, clareando o espaço, colocar atenção no corpo, encontrar uma palavra de gancho, fazer perguntas, integrar, etc. Tá. Nesse primeiro passo, clareando, só de fazer assim, coloca os pensamentos ao lado, nem todo mundo consegue. Uhum. Só esse primeiro aí Só já é esse muito primeiro, difícil para muita muitas gente. pessoas, para mim era muito desafiador eu ficava brigando com os pensamentos, eu tenho que sentir, eu tenho que colocar atenção aqui, então eu não conseguia. Aí Sim. o que a Anne faz? Ela pega esse primeiro passo e ela cria estruturas linguísticas para facilitar esse contato. Uhum. Então ela vai dizer, em vez de eu simplesmente o que eu estou sentindo, ela vai propor um ato de interiorização também, sentir os pés no chão, sentir teu corpo agora, mesmo que tenham pensamentos, está tudo bem. Você leva a atenção para a experiência sentida e quando você começa a perceber algo, você vai utilizar frases que façam esse contato. Eu percebo algo em mim que não quer que eu sinta, por exemplo. Então eu começo a nomear isso que me desafia. E eu gosto desse algo em mim, porque isso gera uma separação que é muito interessante para o processo. Daqui a pouco a gente pode falar sobre a importância disso. Ela vai nominar essas frases de linguagem da presença que tem a intenção clara de criar essa diferenciação, né? Sim. De mim, que estou percebendo, e aquilo que eu estou sentindo. Então, eu percebo algo em mim que está ansioso com esse negócio de focalização. Uhum. Então, em vez de eu tentar ficar não ansiosa para focalizar, que seria clarear o espaço... Exato. Eu aceito que, inclusive, tem algo em mim que nem tá afim de fazer eu, tá? Tá ansioso. Uhum. E isso é muito libertador, Total. porque isso é uma tradução metodológica para uma atitude que a Anne vai dizer, que é uma atitude facilitadora, que é a aceitação radical de tudo. Uau, isso é muito poderoso. Então, esse é o que ela vai propor. Se a gente aceitar tudo exatamente como é, o espaço vai abrir. Se eu criar qualquer embate, vai ser mais difícil. Exato. Né? Então, ela vai criar esses caminhos para que isso a gente derrete as resistências, né? E vai abrindo espaço, Então, algo em mim está ansioso de eu colocar atenção no meu sentir. E aí eu vou descrever, aí vai ser alguma coisa bastante parecida. Outra coisa que vai ser diferente. Na focalização dos seus passos, você pergunta para o Felt Sense coisas. Na focalização do relacionamento interior, a Anne propõe que a gente coloque convites e não perguntas. Porque convites são mais gentis, mais delicados. Em vez de eu perguntar para a minha experiência, me diga o que você sente. Ou, por que você está se sentindo tão triste? Se, vamos supor, eu estou focalizando algo que está triste. Aquilo em mim pode se sentir pressionado. Aquela experiência pode não estar aberta o suficiente. Então, o que a Anne vai colocar como possibilidade? Talvez você possa me deixar saber o que deixa você tão triste. Então, ela vai descrever uma linguagem muito delicada, muito o jeito gentil, que ela coloca não tem muito invasão, cuidadosa, né? exato, muito respeitosa. E quando a gente se sente não invadido, respeitado, aí... As resistências derretem. Ela criou, assim, um método para derreter as resistências. Exato. E fazer a gente chegar no sentir, né? E então ela vai colocar uma estrutura linguística que sustenta os atributos de aceitação, compaixão e gentileza. Porque não adianta eu querer ser compassivo, gentil e aceitar se a forma que eu vou expressar não acompanha. Então, aí o método vai ser necessário. Sim. Então, eu tenho a intenção e eu preciso de um método que apoie a intenção. Então, quando a pessoa fala, eu não estou sentindo nada, e eu digo para ela, tá tudo bem que você não esteja sentindo, talvez você possa dar um olá para a tua experiência de não sentir. Acabei de criar desidentificação, diferenciação e relacionamento com o que não sente. Porque não sentir é uma sensação. E quando você vai falando, desculpa, eu vou para vários temas aqui, daqui a pouco a gente volta, mas não me deixa de remeter um pouco o trabalho com Internal Family Systems, que é o trabalho com as partes. Não sei se você tem familiaridade com essa técnica. Ele fez o Richard, no livro dela... Richard é o criador, tá? A gente fez só pra vocês criarem um contexto. Pros íntimos. Pros íntimos, aquela íntima dele. O Richard, que é o criador dessa técnica, no livro da Anne, Focalização na Prática Clínica, que inclusive vai sair agora traduzido para o português. Que incrível. Sabe quando faz os comentários sobre os livros? Ele comenta sobre esse livro, referenciando o método dela. Uhum. Então, ela tem relação com ele conhece o método dela. Tem muitos lugares comuns na visão da Anne em relação à visão do Richard e tem as diferenças de como manejar.
Então, uma das diferenças é que a Anne, ela vai propor até o fim a aceitação radical. Ela não vai fazer pedidos, ela não vai dar comandos, ela não vai dar nenhuma orientação para as partes. Então, aí começa... Tem uma pequena diferença. Tem diferenças, não. Quando você aceita aquilo em você exatamente como é, você olha para algo em você que pode ser o seu lado mais difícil, você olha aquilo e fala, eu vou estar do teu lado até o fim, mesmo que você nunca mude, é impressionante a mudança que acontece. Porque é um paradoxo, né? Uhum. É o paradoxo de Roger já, né? Uhum. Que falava, a aceitação só acontece, a mudança só acontece quando há essa qualidade de aceitação. É um calor interno de relacionamento interior de tanto amor, de tanta entrega, de tanta potência, que o fogo tem essa capacidade, por que eu tô falando fogo? Por causa do calor, né? Sim. O que transforma alguma coisa? Não é o fogo? Sim. Né? Você faz o que com o alimento? Expõe ao que para ele deixar de ser cru e se transformar em cozido? Sim. Ao calor. Exato. E nós também. Essa aceitação incondicional gera essa incubadora da transformação. Né? E só existe transformação onde tem um ambiente transformacional. Não existe mudança sem ambiente. Não existe. Quanto mais você investe no ambiente, mais mudança você tem. Sim. Então, quando você planta uma semente que está dando um fruto seco, você vai mexer aonde? Na terra. Sim. Você vai cuidar da terra, você vai olhar o que está acontecendo com essa terra. Ou uma célula numa cultura, que você vai no laboratório e o negócio tá dando errado. É porque a cultura ali, o meio tá tóxico. Um bebê que está em desenvolvimento, você vai cuidar da gestação dessa mãe que está com o bebê, né? Então, a atmosfera, tudo que muda por ambiência. Uma massa de bolo precisa de um forno para deixar de ser massa e virar bolo. Você pode fazer a massa mais linda, deixar ela aqui e falar, vai massa. Ela vai ficar aqui pro resto da vida, se ela não for exposta a um calor por tempo suficiente até que ela dê o seu próprio próximo passo. Uhum. Então, o encontro entre o ambiente, calor, e a massa vai produzir uma mudança. O encontro entre consciência com atitudes relacionais calorosas cria uma ambiência onde aquilo em mim, que está paralisado, congelado, seja lá o que for, pode ser transformado. Transformar, mudar de forma. Através de, né? Sim. Se esse calor não estiver aqui, isso aqui continua, eu posso pintar ele da cor que for. Como eu posso ficar brincando com a massa do jeito que for. E se a gente pensa alquimicamente, nessa ideia metafórica, o que derrete gelo? Se a gente pensar em congelamento, né? Exato, entendi. Gostei da metáfora. Né? Sim, o que derrete gelo? Calor. Exato. Então, onde eu trabalho como terapeuta? Na promoção de calor, na produção de uma ambiência relacional que gere uma mudança inevitável, natural. Uau. Mudar é inevitável e natural. A Anne fala, eu sei que é difícil acreditar que você não precisa fazer nada para mudar. O que ela está dizendo com essa frase? A mudança depende em como você recebe o que vive em você e não em como aquilo você vai empurrar para que seja. Então, é nesse sentido que é um não fazer nada. Então, né? essa aceitação radical, ela realmente é uma palavra que combina com a proposta que ela está trazendo, né? Não só combina, como ela é ensinada. Porque isso que eu acho genial da Anne, pra mim, o Rafa falou isso hoje pra mim, ela é o mestre Miyagi da vocalização, porque o mestre Miyagi não ensina o Daniel a lutar karatê pintando a cerca e lixando assoalho, né? Pra quem assistiu Karate Kid, eu sei, pra quem é novo, isso é difícil, mas enfim, existe um filme no passado. Pesquisem que vocês vão achar. Pesquisem que vocês vão achar. Karate Kid, que o mestre Miyagi vai lá ensinar karatê pro menino, e ele pede pro menino pintar a cerca com a mão de uma determinada forma, com a mão de uma determinada forma, lixar o assoalho de uma determinada forma. Então, ele vai incorporando as habilidades que ele vai utilizar na arte marcial e no karatê. A Anne faz isso. Ela te ensina o que é aceitação na prática, com exercícios práticos, usando a linguagem. É muito diferente eu falar, eu sou ansiosa, e dizer, algo em mim está ansioso. Sim. É muito diferente virar para essa ansiedade, algo em mim está ansioso, e dizer para essa ansiedade, não fique ansiosa. Sim, e dizer para ela, olá, ansiedade, como eu posso estar com você? De que essa ansiedade precisa de mim? Que tipo de contato e companhia? Tá tudo bem você tá aqui, né? Para de criar uma resistência, Para de criar uma resistência, para de criar uma luta, para de criar um embate e vai ventilando essa curiosidade. De onde você vem? O que você me traz? O que você quer me dizer? Sim. Então, vai criando esse espaço relacional. Então, a transformação tá por isso relacionamento. Sim. E aí, ela vai ensinando a focalização, respondendo a pergunta dos passos, né? Sim. São estágios, são 5 estágios, e cada um dos estágios a gente vai aprofundando esse relacionamento, vai aumentando essa qualidade de ambiência relacional
E aí, a transformação simplesmente vai acontecendo na nossa experiência. Você fala, uau, o que aconteceu aqui? Aconteceu. Porque teve todos esses elementos que você foi seguindo. E eu acho que a focalização, como algumas outras técnicas, ela merece que vocês testem por si mesmos para realmente compreender, né? É igual a natação, né? Não tem como aprender a nadar em palestra de natação. Exato. Né? Como é? Vire a cabeça. Como é que você... Exatamente. Você vai precisar, lógico, das orientações, mas precisa entrar na água. Exatamente. Né? Precisa. Tem que, assim, ter a humildade de falar, eu não sei fazer isso, eu preciso aprender. Exatamente. E só para complementar a pergunta que eu tinha feito sobre o IFS, na minha visão, talvez limitada, eu acho que eles têm em comum algumas coisas, que é, por exemplo, essa desidentificação, né? Quando a gente fala das partes, também acontece uma desidentificação. Vou conversar com a parte que, né? E não eu de forma ali amalgamada com o que está acontecendo, e isso também acontece na focalização do relacionamento interior. Mas eu não acho, talvez, que na própria técnica do IFS, a senso-percepção esteja tão presente e seja uma base. Então, isso também é uma diferença grande entre as duas técnicas. É claro que, por exemplo, uma coisa é eu fazer IFS, que já naturalmente, por conta de todas as sessões que fiz de experiência somática e outras coisas, eu vou focalizar de um jeito ou de outro. Sim. Mas uma pessoa que não tem essa experiência, talvez ela vai ficar um pouco mais no cognitivo e também tem, enfim, efeitos maravilhosos. Mas meu ponto é, vamos falar um pouquinho de senso-percepção, porque a senso-percepção é base, né, para focalização, para as duas formas de focalização, e também acabou sendo implementada, por exemplo, dentro da experiência somática, e muitas outras técnicas estão começando a incorporar isso, tamanha a sua importância. Então, ou felt sense, né? Não sei se a gente pode usar equivalentemente os dois termos. Então, queria que você explicasse para o pessoal o que é senso-percepção, o que é felt sense, se a gente já falou, talvez dar esse nome só para o pessoal. Tá, é isso, porque vocês vão ouvir falar desse termo se vocês pesquisarem de focalização, né? O que o Eugene fez, na verdade, foi dar um nome para o que já se falava sobre o sentir. Né? Se a gente voltar um pouquinho antes, pensar no Reich, né? O Reich foi o cara que falou assim, tá bom, gostei desse negócio da análise, cadê o corpo? Então, assim, porque ele olhava e via, por exemplo, a pessoa relatando e o rosto ficando vermelho, né, a respiração mudando, ou a pessoa ficando pálida. Então, ele vai trazer a percepção para como a pessoa se sente, e não só os pensamentos. Então, olhar para o sentir, para a experiência sentida, colocar atenção como você sente isso no corpo, não é uma invenção. Isso já vem sendo ventilado há bastante tempo. O que o Eugene fez foi falar... Isso aqui tem nome. Vamos nomear, até porque quando nomeia fica muito etéreo, né? Não tem como... O que é esse sentir, né? O que é esse ato experiencial? O que é isso que eu tô vendo as pessoas fazerem aqui, que dá tanto resultado que esse aqui não tá fazendo? Então, o que o Eugene fez, ao falar do felt sense e ampliar o felt sense, não só para sentir, tô sentindo um aperto no peito, né? O aperto no peito é uma dimensão da experiência sentida. O felt sense é uma coisa meio intrincada, é toda aquela coisa que eu sinto, como, por exemplo, eu dei do dia de domingo. Eu sinto uma coisa sobre o domingo que é até difícil dizer o que é. É uma coisa, é quase como... Às vezes a gente consegue pôr uma palavra, né, um sentimento, uma emoção, e às vezes não é. Né? É isso. Essa então, coisa, a paisagem, eu gosto, é uma paisagem interior, interna, né? Então, quando ele foi lá e falou... Vamos botar uma placa aqui, vamos chamar isso, vamos dar um nome. E eles dão um nome interessante, né? Felt sense, que é isso que se forma no momento presente, em como eu me sinto. Ele abriu esse portal de relação com o presente, passado e futuro, porque lá nessa experiência sentida, tem relação com o que já vivemos e tem relação com onde que é para ir. Então, ele fala assim, é no aqui e agora que a coisa acontece. Não tem como você mudar ontem, também não tem como mudar amanhã. Sim. Então, ele também faz essa nominação com essa consciência de que como se forma no presente de forma fresca e tem um significado sentido que nasce dessa atenção relacional, ele também criou esses portais, né? Por meio da senso-percepção. E por que eu digo por meio? Porque o felt sense só se forma quando eu pego a minha atenção e coloco a atenção no que eu estou sentindo. Sim. Exatamente. Né? Não tem outro jeito. A senso-percepção ou a percepção sentida... Percepção sentida, felt sense, enfim. O jeito que a gente quer falar é... Tá, quando você me... Poxa, eu tô aqui na terapia porque eu tô... É o meu quarto namoro com relacionamento tóxico. Tá. Né? E aí eu posso
fazer perguntas para entender da onde que vem isso, histórico, ou falar, quando você me conta sobre isso, qual é a tua experiência? O que você sente? Você está acessando uma outra dimensão, É né? outro olhar. E é totalmente diferente, por exemplo, de uma terapia que se baseia somente na fala, no cognitivo, porque a gente já fala do que ela pensa, né, muitas vezes. E o que ela sente é que o ouro também tá ali, né? E aí esse ouro, né, essa atenção para o sentir, essa atenção por meio da senso-percepção, então, respondendo a sua pergunta, Sim. ela vai abrir portais para nós de conhecimento, de informação e de processamento dessa dor, desse tema, de onde ele vem, como ela pode aprender a estar com essa sensação, ela a pessoa, né? Sim. Como ela pode estar, aprender a se relacionar com essa sensação, para que ela possa, então, processar essa informação e ter caminhos de escolhas. Sim. Né? Ou seja, não é mais aquela sensação que tem, por algum motivo, por alguma razão, por alguma história, necessidade de um relacionamento tóxico que escolhe. Sim. Mas eu Sim. passo a poder escolher. Sim. E dizer não para isso que pode me fazer Sim. mal. Sim. Né? E eu acho que uma das coisas mais incríveis de qualquer técnica que leve em consideração a senso-percepção é isso que você citou, que a Anne fala também, a mudança natural. Porque todas as vezes que, pelo menos eu, ou então os meus pacientes, a gente coloca essa atenção no que está acontecendo agora, sem querer lutar contra o que está acontecendo, com uma qualidade de presença com o que está acontecendo, aquilo por si só se transforma e encontra um desfecho, uma solução. E é uma coisa muito louca, porque se você fala isso pra alguém que não passou por uma sessão como essa, ela vai achar que eu tô doida. Sim. Né? E por isso que eu falo pra vocês que é uma coisa que vocês precisam vivenciar por conta própria. Então, assim, a gente tava falando um pouquinho sobre os resultados positivos. Tem algum caso, alguma coisa que você viu, uma demonstração que teve, que você consiga colocar pra gente tentar concretizar, assim, como a pessoa chegou, como a pessoa saiu? Você acha que a gente consegue trazer um exemplo aqui? Processo de decisão, processo de como a pessoa se sente consigo mesma, traumas às vezes, tão intrincados há tanto tempo que a pessoa bateu na tecla a vida toda que isso era porque o pai tal coisa e de repente ela descobre, não tem nada a ver com isso, né? Ela muda completamente a forma que ela estava pensando. Tem um caso que é meu, que eu vivi bastante tempo, eu me sinto mais confortável de falar do que é meu do que os temas, né? Temas de decisão, para mim, sempre foram muito desafiadores. Uhum. Tomar decisão, falar, meu Deus do céu, me peço para encher uma laje, mas não me fala para tomar decisão, porque é uma sensação, uma angústia, uma coisa Nossa, muitas difícil, pessoas acho que vão se identificar com desafiadora, e aí você faz um curso disso, daquilo, e tem métodos para decidir, que você aprende, que são super legais, que ajudam, mas quando bate no emocional de que eu vou fazer uma escolha, né, era assim uma angústia. E já focalizando, passando pelos processos de focalização, então deixa eu entrar em contato com isso em mim, que se sente tão desconfortável com temas de decisão. Então, em vez de eu continuar com os meus sabidos, né, com as minhas lógicas e compreensões sobre o processo de decisão, vamos lá sentir essa angústia. E foi muito revelador e disruptivo, à medida que eu fui ficando com isso em mim, que não queria decidir, que era desconfortável decidir, trazer de volta para mim a memória de quando os meus pais se separaram. Uau! E quando os meus pais se separaram, minha mãe já tinha conversado comigo, eu já sabia, e depois meu pai, aí ela conversou com meus irmãos, os meus irmãos disseram que queriam ficar com ela, e eu também, que a gente queria ficar com ela, estava com 12 para 13 anos, e aí vem o meu pai e coloca nós três para conversar, então, sua mãe e eu estamos nos separando, com quem vocês querem ficar? Os dois meninos começam a chorar, mas eu falei, todo mundo já falou, né, eu quero ficar com a minha mãe. E eu fui a única que falei. Os outros dois não falaram. Uhum. E aquilo ficou muito gravado, assim, Uau. o rosto do meu pai, né? Uau. E aquela coisa de eu decidir entre um e outro. Uau, faz né? todo sentido. E aí, a partir dali, ele entrou num processo super complicado com o alcoolismo que já existia, só foi piorado, né? Aconteceu várias coisas em relação a ele e o alcoolismo. E levou muitos anos para eu entender que uma criança jamais deveria escolher entre um pai e uma mãe. Sim. E ter feito essa escolha criou uma cisão em mim que não tinha nome. Então, o gatilho de decisões no presente se conectava simplesmente estava trazendo de volta todo um senso de uma dor que eu não estava na minha consciência. Pela lógica, eu jamais faria
um caminho desse. Não, ninguém. Acho que as pessoas não param pra... eu tenho desafio de decidir, tá? Porque isso tem a ver... As pessoas não fazem essa lógica. E mesmo quando faz, fica tão... Exato. Né? Sem vida, sem experiência, sem vida. E que vida. libertador poder descobrir isso, né? Porque eu imagino que você conseguiu, de alguma forma, também lidar melhor com seus processos decisórios a partir dali, né? Sim. Fazendo o processo de focalização. E aí, a outra coisa que é muito educativa, né? Que muitas pessoas acreditam que fazer uma sessão como essa... Então, a partir dali, eu aprendi a decidir, a vida ficou fácil. Se eu passei anos com dificuldade de decidir, uma habilidade não nasce da noite pro dia. Sim. O que mudou foi o desacoplamento entre decisão e a memória traumática, a memória dolorosa que eu carregava. Aprender a decidir... É o treino de habilidades que a gente fala na terapia de trauma. Que vai precisar acontecer. Agora, com muito mais possibilidades. Com muito mais facilidade do que antes. Por antes ser quase que um caminho impedido. E é impedido, né, quando a gente tem isso. É como se algo em nós não permitisse que a gente fizesse. Exato. É um bloqueio, né? Então a gente tira o bloqueio, mas não é por isso que a gente tem a habilidade. Nasceu a habilidade do nada. É como se a gente tivesse, tirei o bloqueio, eu tenho um caminho neural perfeito aqui pra poder tomar Decidir decisões. A vida toda. Sendo que eu nunca decidi, então... Ou escapava, fazia de qualquer jeito, unidunité, vai esse aqui mesmo, porque tem que decidir. Porque são muitas camadas, né? Também não é uma panacea, um milagre, fez a sessão de focalização. E essa é uma ilusão em relação ao trabalho com trauma de muitas formas de compreensão. O fato de você poder, então, desacoplar passado do presente. Sim. A memória traumática descansar no passado, você descarregar uma carga de estresse, o teu sistema nervoso está mais resiliente. Isso não é idêntico a completar um processo de mudança que pede treinos de habilidade. Sim. Fala um pouquinho pro pessoal, assim. Eu sei que para quem trabalha com trauma, isso já é lugar comum, mas eu acho que o podcast também traz pessoas que não fazem a menor ideia do que a gente está falando. Uhum. Qual a importância do treino de habilidades, então, na recuperação do trauma? O que a gente está querendo dizer quando a gente fala treino de habilidades aqui? Vamos imaginar uma pessoa que teve trauma de desenvolvimento, aonde ela precisou abrir mão de si, das próprias necessidades, para atender ao seu meio, sobreviver e adaptar, né? Então, essa pessoa não foi convidada a o que você sente, o que você precisa, que é o que a gente aprende na relação, né? Reconhecer uma necessidade, nominar uma necessidade, declarar uma necessidade, ser atendido. Então, a gente vai aprendendo esse caminho entre o que eu sinto, o que eu expresso no mundo e como aquilo chega até mim. Isso acontece no nosso desenvolvimento. Então, por algum motivo, fica quieto, engole o choro, eu vou, então, cara, a minha necessidade... Toda vez que eu expresso minha necessidade, eu recebo porrada, é melhor, então... Eu vou fazendo, então, vou abrindo mão aqui, né, deixa essa necessidade pra lá, vou me guiar aqui pelo de fora, porque senão, se eu ficar sofrendo uma dor cada vez que eu declaro uma necessidade, isso não é bom pra mim. É uma solução possível, inteligente, pra essa pessoa que tá nessa condição. Ela chega na vida adulta e ela já não está mais nessa condição, ela já não depende mais de um cuidador ou de uma cuidadora. Porém, o corpo dela aprendeu a se organizar com esses fechamentos e desconexão. Aprendeu a não declarar sua necessidade, nem a perceber. E nem sentir. Aí ela está na vida e aí alguém fala para ela, você tem que se colocar. Você tem que falar o que você quer. Onde já se viu ela falar assim com você, ou ele falar assim com você? E a pessoa até quer, ela realmente sente que ela quer falar, colocar, mas ela se sente completamente perdida, ela não sabe fazer isso, ou às vezes faz de um jeito super desengonçado, então ela não consegue, por mais que ela queira. Então a gente tem dois movimentos. O primeiro é apoiar o corpo aí processando aquilo que ela precisou calar e talvez liberar choros não chorados, falas não faladas, respostas incompletas para soltar mais os canais de expressão, tirar os bloqueios, né, as amarras que o corpo foi precisando constringir para poder sobreviver, adaptar e sobreviver. E aí ela vai precisar conhecer a própria voz. Ela vai precisar encontrar esse lugar, o que é sentir a própria necessidade, o que é dar nome, o que é declarar. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Treinar isso, ver como se sente, passar pelo processo. Várias vezes, aí ela vai ficando mais íntima disso na vida. Aí ela vai ficando boa de colocar as próprias necessidades e aí colocar limite, por exemplo. É um processo, né? É processual. Então, o fato dela liberar essas amarras, essas constrições que foram necessárias para sobreviver e adaptar, não é idêntico a saber colocar. Então, as duas coisas vão precisar acontecer. E esses treinos de habilidades, muitas vezes, começam a acontecer, ou desejosamente precisam acontecer, na relação terapêutica. Sim. Né? Ali é uma incubadora perfeita para isso, né? Você não pode declarar sua necessidade nem pro teu terapeuta,
E o terapeuta sacar isso e provocar. E aproveitar os ganchos, né? Não, você quer que eu me aproxime? Você quer um copo d'água? Você quer uma temperatura? Né? Eu vou provocar a pessoa a dizer o que ela precisa. Ah, tá bom. Como você sabe que tá bom? Exato. Né? Então, você vai ficar ali instigando ela a parar, sentir... Como eu sei que tá bom essa temperatura? Como eu sei que essa distância entre nós tá boa? Eu preciso me orientar. E só de fazer essa pergunta, a pessoa às vezes ela fica um pouco desorientada porque ninguém nunca perguntou pra ela nada. Exato. Se ela faz questão que fique mais quente ou mais frio, se ela faz questão que fique mais perto ou mais longe. E só isso já é um mega manejo clínico, né? E é manejo clínico de treino de habilidade. Exatamente, exatamente. E é muito importante para tratamento de trauma, gente. E falando um pouquinho mais de focalização, já que estamos temáticos, aí estamos temáticos, gente, aqui nesse episódio. A gente poderia dizer, na sua visão, porque a gente fala assim, terapias de processamento de trauma, vem várias terapias na nossa cabeça. Você diria que a focalização é uma terapia de processamento de trauma? Eu sei que, obviamente, eu quero falar disso, ela tem várias outras utilizações, né? Para além de apenas estritamente processar trauma, até porque quase todas as terapias fazem isso, mas você diria que é uma terapia de processamento de trauma? Ela não é específica de processamento de trauma, ela pode ser utilizada para processamento de trauma. O que eu acabei de contar da história de decisão foi um trauma. Exatamente. Até porque tá tudo meio amalgamado, né? Então é difícil separar, compartimentalizar. Você vai começar a falar de um negócio e quando você vê, foi parar num trauma. Exato. Né? Então, assim, fica complicado. É sobre isso. Então, por isso que entender sobre trauma é importante, porque você vai encontrar, muitas vezes, no contato com a experiência sentida, histórias, vivências da que ela criou aquele resultado, criou aquele aprendizado. Então, às vezes, a pessoa está trazendo um tema, sei lá, eu não consigo ficar em lugar fechado, né? Tenho a claustrofobia. Está trabalhando a desensibilização da sensação da claustrofobia. E, por exemplo, eu trabalhei com uma pessoa que tinha essa queixa, e à medida que a gente foi trabalhando com a sensação do se sentir presa, ela não tinha nenhum histórico de ter ficado presa em elevador. Não, ela não conseguia entender por que ela tinha tanto pânico, e ela trabalhava no 18º andar, ela subia e descia escada todo santo dia, né? Porque era impossível para ela entrar em elevador. Nenhum outro lugar trazia tanto a experiência claustrofóbica quanto o elevador. Ela até conseguia andar de avião, assim, com algum desconforto, mas o gatilho mesmo era o elevador. E à medida que a gente foi trabalhando com a sensação, ela realmente não lembrava que quando o pai e a mãe começavam a brigar, e havia histórico de violência doméstica, ela ficava escondida dentro do guarda-roupa. Uau! Uau, olha isso, gente. Então, esse acoplamento de um lugar fechado, com todo o pânico dos gritos, dos sons, das brigas, né? Do que estava acontecendo fora, ou seja, todo o terror que ela precisava suportar no corpo, acoplou, equiparou, pareou com o senso do guarda-roupa fechado, ou seja, uma caixa fechada. Exato, não tem nada mais parecido com isso com o elevador. Então, quando ela entrava no elevador, disparava nela o pânico, o terror vivido. Mas ela não fazia a menor relação entre uma coisa e outra. Eu também, muito menos, né? Mas acompanhando a sensação, desenvolvendo essa atitude, né? Essa presença observadora desidentificada, com essas atitudes relacionais facilitadoras, apoiando, então, esse contato com a experiência sentida, aquilo foi se revelando. E aí ela fala, nossa, eu tô lembrando... E primeiro veio sem afeto, eu tô lembrando do guarda-roupa. E é comum, às vezes, a gente acessar primeiro de uma forma até talvez protetiva, sem um correspondente emocional, talvez só cognitivo, né? Sim, possivelmente a maneira como se organizou a experiência foi uma organização fragmentada em pedaços, né? Que é comum no trauma, inclusive. Sim, ou de maneira subacoplada, né? Sim. Então, tem a memória aqui, tem o afeto aqui, tem o som lá. Então, esses fragmentos, o nosso trabalho é poder juntar. Né? Para criar essa experiência de maior integralidade, processamento e liberação. Mas, às vezes, acoplou tudo junto, então se tornou idêntico a... Meu caso é um caso assim, né? Desse que eu contei da decisão. Decisão se tornou idêntico a... Não tinha diferenciação entre a sensação, a imagem, ou fica tudo junto num bololô, ou fragmentado. Ou fica fragmentado. Né? Isso é bem o trauma. Então, eu estava trabalhando com focalização, com a sensação da claustrofobia.
e Que foi parar num trauma. foi parar num trauma. Mas você diria que é eficaz, então? Por mais que não tenha sido, porque tem muitas coisas que foram criadas para isso, né? Desde a sua concepção. Mas é eficaz para Sim, a processamento de trauma. focalização, sim, ela não foi criada para este fim, né? Como Sim. você diz. E é muito comum que ela abra os caminhos e desenvolva as possibilidades que vai acontecer da gente acabar reconhecendo e processando, né? Eu essa falo isso experiência. porque é uma técnica muito conhecida dentro do meio do trauma, apesar de não ter... A minha pergunta vem desse lugar. Sim. Porque é uma técnica que não foi criada especificamente com esse objetivo, mas que ela é muito presente dentro da psicotraumatologia, vamos falar assim. Então, tem algo aí. Tem Sim. algo que funciona aí, tem algo que é interessante aí, tem algo que é ouro aí, porque do contrário, não seria esse o caso, né? Totalmente. Principalmente porque ela estrutura a pessoa em como estar com o que ela sente, sem que ela se sinta tão assustada com o que ela sente. E não tem como processar trauma sem isso. Não tem. Todas as Daí vem técnicas de né? processamento, de certa forma, elas têm um lugar comum que é sensibilização de memória em relação ao evento ou aos eventos, em como a pessoa se sente. Sim. Dela entrar em contato com aquilo e não ficar possuída por aquilo. Em Sim. última instância, vai ter esse lugar comum. O que vai mudar de abordagem para abordagem é como essa dessensibilização pode ser feita. Sim. Com enfrentamento, com desidentificação. E aí vai ter cada um defendendo um jeito de fazer o outro. Com catarse, sem catarse, aí vão ter discussões a respeito disso. Mas no infringir dos ovos vai ter esse lugar comum. A focalização, ela cria uma estrutura de recepção da experiência sentida com tanta robustez, com um corpo tão pronto, que você já não tem medo do seu medo, você já não tem medo da sua raiva, sabe? Você vai desenvolvendo uma capacidade de compaixão mesmo com a tua experiência, Uau. que muda tudo. Você já não tem, você tem vontade de receber aquilo. Isso Muda expande tudo. a janela de tolerância de Exatamente. tal forma que você consegue recepcionar a experiência, o processamento do trauma. Sim. De uma forma que não seja sofrida, que não seja retraumatizante. E pelo que você está falando, de uma forma tão cuidadosa, até pela... Tão, né, essa autocompaixão, gentil, que o risco de retraumatização também, imagino que seja bem baixo, Sim. né? Por toda a metodologia e por como ela construiu. Se o método for seguido e respeitado, ele tem essa possibilidade. Agora, se o terapeuta pula etapas, não utiliza o método como deveria... como qualquer técnica, né? A melhor técnica do mundo, você pode retraumatizar. Se você não seguir certinho... Inclusive, seguindo, você pode retraumatizar, porque são coisas muito sutis, né? Eu falo isso muito para as pessoas, porque quando, né, terapeutas, psicólogos começam a entrar em contato com o mundo de trauma, com esse termo, retraumatização, eles ficam com, né? Ah, meu Deus, socorro, retraumatização, né? E claro, a gente tem que saber que isso existe, a gente tem que tomar os cuidados, mas também eu acho que vem de um lugar de que não vamos conseguir evitar 100% de retraumatização. Às vezes você sorri para o seu paciente e a pessoa que fazia alguma coisa com ele sorria dessa mesma forma e... Enfim, é tão subjetivo e são tantas manifestações que não dá pra gente garantir. Mas é óbvio que seguindo os passos a gente diminui esse risco, né? Pra pessoa. Tem isso e tem uma outra coisa que... Olha, eu tenho que bater nessa tecla sei lá quantas vezes e não vou desistir. Muito desse medo vem da não experienciação do próprio terapeuta. Uhum, perfeito. Então, a focalização, no meu ponto de vista, ela é tão disruptiva porque para você conduzir focalização, você precisa aprender a focalizar. Uau. Não tem como você conduzir sessão de focalização se primeiro você não aprendeu a focalizar. Se você não aprendeu o ato interno em você, e eu falo que eu tenho que bater, porque quando eu falo isso, às vezes na abertura dos cursos, na etapa 1, que a gente foca no aprendizado da pessoa, mas quando eu vou poder levar isso para o cliente? Né? Há uma ansiedade de levar para o outro quando nem em si mesmo aquilo foi integrado, né? E do mesmo jeito que se eu quero tirar alguém para dançar, eu preciso saber dançar? Não faz sentido, né? Eu ir no baile, tiro alguém para dançar, a pessoa fala, então não sei, né? Não vai dar certo? Sim. Eu preciso saber o ato experiencial em mim para que eu possa provocar o ato experiencial no outro. Medo é medo. Se eu tenho medo do meu medo, eu vou ter medo do meu cliente. Não existe um medo que só eu sinto. Um medo que só é único, exclusivo de mim, que só eu conheço. Ninguém mais no mundo conhece esse medo, mas ninguém na humanidade conhece esse medo que eu conheço, ou essa tristeza que eu conheço. Não, medo é medo, raiva é raiva, tristeza é tristeza, alegria. Claro que a intensidade, a forma de expressão vai ter a singularidade, mas a matéria-prima em si é de todos nós. Todos nós experimentamos medo, todos nós experimentamos alegria, tristeza, raiva, etc.
Agora, se eu tenho medo e eu não sou íntima disso, naturalmente a do outro vai me assustar. Obviamente. Não tem como ser diferente. Isso vai interferir no processo inteiro. E até a intimidade de manejo vai Sim. ser menos sofisticada, porque eu tenho pouca intimidade na relação com essas emoções. Sim. Ou com a junção delas. Minha capacidade de corregular a pessoa vai embora, porque eu não consigo nem me autorregular diante do que a pessoa está trazendo. Exato. A minha experiência interna está Me completamente... assusta e o meu medo me possui. Se me assusta e me possui, eu não vou conseguir ficar presente com o outro. Então, percebe que precisa começar aqui essa capacidade, da minha Sim. possibilidade Sim. de estar presente com aquilo que eu sinto. Por isso que eu falo que, assim, a profissão de psicoterapeuta, terapeuta, psicólogo, psiquiatra que atende de forma terapêutica, enfim, é uma coisa muito desafiadora, no fundo, porque você precisa se atravessar inteiramente. Quanto mais você se atravessa, melhor você é nessa profissão. Claro. Ela não é uma profissão que você consegue ficar alheio, né? Não. Teórico apenas. É uma profissão que exige o teu mergulho. Eu acho que é isso que, às vezes, muitas pessoas não entendem, porque é muito comum também pessoas traumatizadas, se você vai concordar, quererem se tornar terapeutas. Sim. E não é uma crítica, até porque quem sou eu pra falar, né? Foi exatamente o caminho que eu fiz. Mas é uma coisa de, tipo, eu tô tão machucado e ferido que eu quero encontrar uma solução pra mim. E se eu encontrar, eu quero oferecer isso para outras pessoas. É até natural, né? Claro. Enfim, o curador ferido. Uhum. Mas o ponto é que, às vezes, essa motivação por trás acaba fazendo com que você realmente não perceba todo o processo que envolve ser um terapeuta. Sim. Tudo que está envolvido nessa escolha. Tanto é que todas essas técnicas que a gente já falando, experiência somática, MDR, focalização, elas envolvem a própria formação, tem um componente muito experiencial, né? Você não senta lá só lá e fica, gente, então, focalização é isso. Você vai experimentar o que é focalização, né? Sim, totalmente. Você precisa dominar, e diferente de outras abordagens, de outras técnicas que você, vamos supor, se você vai fazer formação em MDR ou experiência somática, alguém vai te conduzir à sessão, você vai passar pela experiência através da condução de alguém. Na focalização, você precisa aprender a se guiar. Uhum. Então, você desenvolve um recurso que mesmo quando você não está sendo guiado por alguém, você sabe focalizar. E ela faz parte do processo. E isso foi... Então, voltando lá para a tua primeira pergunta. Isso dá uma autonomia, né, para a pessoa. Isso mudou minha cadeira de terapeuta, assim, completamente. Porque eu tenho um recurso para cuidar de mim, eu tenho uma capacidade de fazer companhia para os meus afetos, inclusive quando eu estou atendendo, eu tenho parceiros de focalização para trocar. A focalização faz parte do meu dia a dia, a minha intimidade emocional mudou, meu relacionamento interior mudou, então toda a minha entrega como terapeuta mudou, porque a focalização faz parte de mim, ela não é apenas uma técnica. Uau. E ela é também uma técnica que eu posso conduzir, mas eu conheço ela por dentro, né? Eu conheço ela em mim. Ou seja, ao se formar, você se transforma também, Você se transforma. Você se transforma. E eu tenho essa impressão, e queria confirmar isso com você, assim... Eu acredito que as pessoas elas têm que ter ferramentas para além da terapia. Para além daquela 1 hora que ela tá lá com o terapeuta, isso é importante, é sempre relevante, não tem como dizer que não. Mas no meu próprio processo, quando eu, por exemplo, reflito sobre o meu próprio processo, não foi só isso, eu fiz muitas coisas por fora. E tem muitos momentos que você tá se sentindo de uma forma desafiadora e não tem como você fazer uma sessão ali agora. Exato. Não tem um terapeuta ali agora, né? Então, eu tenho uma sensação que a focalização permite que pessoas comuns, que não são terapeutas, tenham uma ferramenta para se conhecerem, para entrarem em contato consigo, para se autorregularem. Faz sentido isso? É uma coisa que pessoas, por exemplo, o IFS ele tem um pouco essa pegada de uma pessoa tem livros escritos para a própria pessoa. Ó, tá aqui, é simples, faz com você. Fecha o seu olho, conversa com a sua parte. E não que isso exclua a necessidade de um processo terapêutico. Mas você entende também a focalização dessa forma? Sim, completamente. Completamente. Então, uma pessoa poderia, por exemplo, ler um livro de focalização e começar a experimentar em si mesmo. No livro, ele faz esse convite, no primeiro, né, no Focalização, Via de Acesso à Sabedoria Corporal, ele faz esse convite. O Eugene era um defensor dessa possibilidade, ele dizia que a focalização pertence ao mundo, ela não se restringe ao setting terapêutico, então ela realmente traz essa habilidade de autoconsciência, desenvolvimento de relacionamento interior. Então, sim, respondendo sim. Para as pessoas que desejam aprender. Eu não acho que apenas com livro é suficiente, como parece ser no IFS. No IFS.
Acho que é necessário passar por um curso mesmo por causa da troca em parcerias, que ajuda muito a dominar a habilidade. Embora você aprenda a se autoguiar, você aprende em exercícios em pares. É como mergulhar, você aprende a mergulhar em pares. Você mergulha sozinho depois, mas para aprender a mergulhar, você precisa mergulhar em pares, né? Então, essa experiência em grupo ajuda muito a incorporação desses treinos de habilidade. E se depois você quer avançar para a etapa 2, para uma formação profissional, etc., porque você quer incluir isso como uma ferramenta terapêutica, aí é uma questão de encantamento, aprofundamento, ela tem fases, níveis, tem né? níveis. Você não precisa necessariamente seguir todos. Tudo. Explica um pouquinho como funciona, então, quais são esses níveis, como é um pouquinho a formação. A etapa 1 tem esse foco em te ensinar a focalizar, a te apresentar essa via de acesso, a desenvolver essa habilidade do ato experiencial, perdido no tempo e no espaço, ou porque não te foi apresentado, ou porque pela dor e pelo trauma você precisou se afastar do seu sentir. Então, reestabelecer, né, essa conexão, essa ponte para você. Legal. Isso é a etapa 1, é o foco. Que seria um nível, por exemplo, de uma pessoa que quer para ela mesma, que não tem pretensão de ser um terapeuta. Mesmo para quem é terapeuta. Não, para todo mundo. Todo mundo parte do mesmo lugar. Sim, não, para todo mundo. Mas é aberto também, por exemplo, uma pessoa que não quer seguir uma carreira fazer esse nível 1. É possível. É possível. Isso que eu tô perguntando. É possível, completamente possível. E aí, a etapa 2 tem o foco em aprender a conduzir, que mesmo para quem não é terapeuta ou não deseja se transformar em nas trocas das parcerias, porque a gente tem a comunidade dos focalizadores, e na comunidade dos focalizadores a gente troca a sessão de focalização, que tem todos esses benefícios de autoconhecimento, autoconsciência, desenvolvimento de relacionamento interior, e poder ter esse lugar de trocas, né? Um lugar de poder seguro com outras pessoas. Dar e receber, que não vai envolver um valor financeiro, que eu vou poder me autorregular, vou poder me conhecer, vou poder acompanhar dentro dessas demandas de autoconhecimento, de autocuidado, de autorregulação, de autoconsciência, de lidar com os sofrimentos diários emocionais do dia a dia, né? Então, fazer a diferenciação. Então, agora a pessoa está com uma psicopatologia, então ela precisa de um tratamento orientado para a psicopatologia, não é aqui que ela vai cuidar disso, né? Só para ter essa diferenciação. Muitas pessoas têm um sofrimento psíquico, emocional, mental, de baixa autoestima, de baixa valia, e ela não vai fechar um critério diagnóstico. Sim. E ela, nessa troca, nessa instrumentação, nesse desenvolvimimento de habilidade de se relacionar melhor com o que ela sente, dela se conhecer, dela saber que ela tem um corpo que sente, dela desenvolver essa consciência, ela vai ter ganhos. É quase um retiro de autoconhecimento. Exato, que as pessoas mesmo que você não tenha, assim, um foco profissional, nem necessariamente envolvido. E não precisa, né? Assim, você se sentir melhor, se sentir bem com você, não é exclusivo da área terapêutica, né? Não mesmo. Todos nós temos o direito de encontrar ferramentas, recursos e aprendizados que nos ajudem com a tarefa de ser um ser humano. Não que só temos direito, mas precisamos, né? Precisamos ter ferramentas. cada vez mais. E aí tem mais níveis depois desses dois. Aí tem essa etapa 1, a etapa 2 tem esse foco maior nas trocas, no conduzir, como que eu coloco convites, como eu aprendo a conduzir uma sessão, a gente discute sessão, tem mais orientação para os profissionais, e tem a etapa do profissional mesmo, que aí é para quem deseja seguir guia de focalização. Que aí você acaba virando um terapeuta de focalização. A gente chama guia de focalização. Guia? É. Interessante. Me conta um pouquinho por que... É porque a terapia, ela tem uma estrutura específica, né? Que você vai elaborar conteúdos, que você tem uma direção, que você tem uma organização de história. E a focalização, você pode focalizar um tema a cada sessão, né? Você não precisa necessariamente ter um processo que você está conduzindo daqui para cá, daqui para lá, que vai chegar num determinado objetivo. Você está focalizando, você está conduzindo aquela sessão de focalização. Se eu quero ser um guia de focalização. Sim. Agora, eu sou um psicólogo, eu conduzo psicoterapia, e eu quero incluir a focalização no meu processo terapêutico. E daí você está entrando numa outra pergunta. Aí você está usando, dentro da psicoterapia, a focalização. Então, a gente vai entendendo, né, a necessidade de cada um, para que cada um utilize a ferramenta de acordo com a sua possibilidade, com a sua clareza conhecimento, enfim. De formação. Exato. Né? Até onde cada um pode ir, né? Isso é muito com importante. Essa responsabilidade. Perfeito. Tenho certeza que você passa isso lindamente lá, e é importante também, né? Até porque a pessoa comum não sabe até onde ela pode ir ou não. É nosso papel também explicar. Mas aí isso me traz uma questão que eu acho que é interessantíssima, que é: a focalização me parece ser muito facilmente integrada em outras abordagens, em outras visões da psicologia, das terapias, enfim.
É isso mesmo? Dá para integrar a focalização no trabalho que as pessoas já fazem, independente de abordagem ou não? Sim, e necessário. Sim, por favor, façam. E sim, por favor, integrem a focalização. É porque o ato experiencial que o Eugênio destacou como essência da mudança, ele está toda hora dançando na sua frente. Se você não conhece ele, ele vai passar e você não vai convidá-lo. Né? Então, às vezes, a pessoa está trazendo a sua queixa, a sua dor, a sua questão, e ela está falando da sensação sentida, e você fala, mas por que a sua mãe, ou seja, você vai lá para a lua, você vai para um outro lugar. Você perdeu o que a pessoa falou ali e foi para um outro lugar. E estava ali na sua frente dançando porque você não conhece o ato interno experiencial e a importância dessa pessoa entrar em contato com o que ela está sentindo sobre aquele tema e não apenas o que ela pensa, as hipóteses, as conjecturas em relação àquele tema. A questão é a ordem. Não tem nada de errado a gente elaborar. Criar um sentido elaborativo, pensar e raciocinar. A questão é em que ordem a gente faz isso. Se eu crio uma elaboração, uma conjectura, uma hipótese sem uma experiência sentida, eu estou num achismo que não tem fundamento, que pode ser e pode não ser, porque eu não tenho um lugar de validação. Exato. Ou seja, quando você investe, você vai primeiro para o sentir. E daí você pode criar uma elaboração. E aí você está validado, e você fala, agora eu me dou conta que, e a minha mãe, aí vem o meu insight pai... validado, um insight que tem um correspondente. Que tem correspondente. Que tem raiz, né? Que tem raiz. Sim. E aí daí se a coisa, cara, isso faz tanto sentido. A gente só consegue usar uma frase dessa se a gente tá sentindo. Isso faz tanto sentido, é porque eu tô sentindo alguma coisa. É porque eu tô sentindo alguma coisa. Então, por esse motivo, é importante que o ato experiencial faça parte. Exato. Que o corpo sentido faça parte e que a gente aprenda os diálogos corporais profundos que a focalização propõe a nos ensinar. Eu acho que ela faz isso, cumpre esse papel, porque é uma terapia bottom-up, né? E para quem não conhece aqui ou não sabe, eu queria pedir, aproveitar, né, gente? Estamos aqui, professora de psicotraumatologia na nossa frente, a gente vai perguntar tudo que a gente quiser perguntar. Não sei se você, né, daqui a pouquinho vai acabar nosso tempo, mas enquanto eu tiver tempo, eu vou perguntar. Queria que você explicasse um pouquinho pro pessoal a diferença entre uma terapia bottom-up, uma terapia top-down, uma terapia que, né, que talvez tente navegar nas duas coisas. E quando a gente fala de terapia tradicional, a gente geralmente está falando de uma coisa top-down, e por que então, quando você bota a focalização, fica mara? Grande parte das nossas experiências, especialmente quando a gente está navegando em conteúdos que têm como seu histórico o trauma, foram experiências que foram sentidas e desorganizaram a nossa fisiologia, né? Então, quando a gente tomou um grande susto, como o exemplo que eu dei da pessoa presa dentro do guarda-roupa, né? Ela não estava lá só pensando o que estava acontecendo, ela estava lá tremendo, ela estava lá prendendo a respiração e o som, porque ela sabia que se ela chorasse ou gritasse, ia piorar a situação da briga. Então, ela estava sentindo o choro preso, o terror do que poderia acontecer, toda a tensão que estava acontecendo, os músculos tensionados, toda a experiência emocional de diversas emoções, medo, incerteza, raiva, né, de querer defender a mãe e saber que a mãe estava numa circunstância, né, muito delicada, etc. Tudo isso foi vivenciado e sentido. Sim. Certo? Então, não foi só pensado. Exato. Então, esse registro está lá. Essa pessoa cresce, a vida segue, ela consegue sobreviver a uma coisa dessa e ela vai se desconectando dessa experiência, tanto pela intensidade quanto pela precocidade. Essas memórias eram dela com 5, 6 anos de idade. Caramba. Quando eu acompanhei ela, ela tinha mais de 40 anos. Então, inclusive é importante citar que o caminho no cérebro, o último lugar que vai é que é o córtex que processa o pensamento. Então, exato. Se a gente fosse olhar por essa ótica também, isso faz sentido, essa ordem que acontece, né? Então, apenas eu falar sobre isso não vai organizar uma experiência que não foi só pensada. Que foi organizada numa outra área de mim. Eu não organizei essa experiência pensando. Meu corpo organizou essa experiência sentindo, dissociando, desconectando, congelando, para dar conta daquela quantidade de impacto emocional, de estresse. Então, abordagens que não fazem essa conexão com a experiência sentida, né, de baixo, corporal. Porque de baixo, corporal, das vísceras, do sistema nervoso autônomo, do cérebro, das funções encefálico, enfim, das funções subcorticais que viveram essa experiência, eu não estou em contato com essa experiência. Então, eu vou precisar
de uma abordagem que dialogue com essas funções subcorticais, com essa experiência sentida, com essa memória implícita, que é onde a experiência nasceu e se organizou. Mas apenas isso não vai ser suficiente. Porque eu não vou apenas sentir, então vou lá sentir todo aquele medo de novo, vou ficar lá sentindo, Só por sentir, vou só ali. por sentir, fui lá Vou sentir. sentir tudo de novo. Tudo de novo. Pra quê? Meu Deus, já sobreviveu, pelo amor de Deus, que não. É até contra-intuitivo, É né? contra-intuitivo, não. O que daquela experiência precisa de finalização que não se finalizou? O que daquela experiência precisa de integração que não se integrou? O que aquela experiência precisa ser chacoalhada para fora, gritar, chorar, poder completar movimentos que não foram possíveis devido Sim. à possível violência e o perigo que teria acontecido se naquele momento Se ela tivesse seguido por esse caminho. Então, o que o corpo não pôde fazer, mas quis fazer, é esse caminho de finalização, de falar, de chorar, de expressar, de simbolizar aquela experiência, sair de uma experiência crua para uma experiência cozida. De novo aqui. Sim, o calor. O calor transformando a experiência. Uma vez, então, que essa experiência sai dessa qualidade crua para cozida, e agora, top-down. Aí chegou o momento de organizar. integrar, processar, ter insight, organizar. Que também Hoje tem o seu papel, eu sou né? uma adulta. Agora eu posso falar. Agora eu posso gritar. Agora, devido à dignidade que o meu eu, criança, teve de suportar aqui, por mim e por ela, eu tenho o direito de colocar a minha voz no mundo. Aí sim eu vou organizar para fora minhas ideias, as minhas expressões, a minha forma de ser, com os meus direitos, valer o meu sofrimento, né? Que a gente não desperdice os nossos sofrimentos. Sim, adoro quando né? você fala isso. Então, é esse encontro, entende? Então, o top-down vai ser incrível nessa hora, E quando que eu junta os dois, resgatei é que é incrível, né? aquela força que ficou ali toda presa, toda contida, e soltou aquele campo de energia nervosa que eu tô falando aqui, Sim. né? Pro corpo, e como eu vou dar forma, agora mais inteira, mais integrada, vamos falar sobre isso. Como o meu trauma tá a serviço da vida, aí vai ser incrível Vai ser essa maravilhoso. organização, e aí muitas abordagens, escolas podem me ajudar a deixar isso ainda mais organizado, ainda mais apropriado, vai ser incrível. Mas sem isso aqui é castelo de areia. E aí a pessoa às vezes fica dando voltas, né? E processos terapêuticos longuíssimos, com Ela pouca treina, transformação. na hora do vamos ver, ela não consegue, porque na hora dela expor, O corpo corpo dispara a memória As memórias traumática, implícitas começam a... Enfim. e ela não consegue, por mais que ela queira, por mais que ela tenha vontade, e aí vai criando um outro aprendizado muito ruim, que é um aprendizado de frustração. E ela vai sim, total. desenvolvendo a ideia de eu não consigo porque eu sou incompetente, ou seja, uma legenda equivocada. Não tem solução pro meu caso. Eu nunca faço nada direito mesmo. E aí essas legendas equivocadas vão dar mais formas, vão reforçar esses aprendizados, que na verdade não tem a ver com eu conseguir ou não conseguir, tem a ver com o que eu preciso cuidar aqui para liberar aqui. Será que dá para ver que tem aqui? Acho que sim, acho que você tava te vendo ali. Sim, tava dando pra ver suas duas mãos. Mas assim, pra mim, quando você fala isso, é uma mensagem de esperança. Porque a pessoa traumatizada, e eu vou falar por mim, ela acaba que ela tenta um pouco de tudo, porque é tanto sofrimento que ela só quer, meu Deus, eu preciso dar um fim nisso, né? E muitas vezes a pessoa tá bem intencionada, e eu sei que o terapeuta também tá bem intencionado, mas ele é um terapeuta que não estudou sobre trauma, que tem uma abordagem, né, que desconsidera completamente o corpo. E ele quer ajudar, não é que ele não queira. Claro. Mas a pessoa fica presa ali. Então é um alívio poder ouvir, né, que a gente tem técnicas, que a gente tá num momento da história da humanidade. O Dr. Diogo Lara teve aqui, ele falou sobre isso, né, que a gente tá num momento onde já existe a solução, ela só não tá sendo comunicada para as pessoas. Sim. Né? E isso é realmente algo que a gente precisa fazer. Então, tô muito feliz de você poder falar um pouco mais da focalização. Acho que a focalização, ela precisa de mais espaço. Ela precisa ser mais falada, ela precisa ganhar o destaque que ela já tem em outros lugares aqui, ela precisa brilhar. E o trabalho que você tá fazendo aqui é muito maravilhoso, porque você vem divulgando, inclusive eu não sei nem como é que você consegue. Pergunta óbvia. Como é que você consegue gravar tanto vídeo para aquele YouTube? Da onde você tira essa energia? Focalização dá energia? Focalização serve como um Red Bull da alma? Sim. Porque aquilo é impressionante. É verdade. A gente tá hoje com quase 340 aulas abertas lá no canal. Aulas abertas. Ou seja, e é aula mesmo, é aula né? mesmo. Você não é tipo uma livezinha qualquer. Não, é aulão comigo, outros professores. Eu acho que esse desejo de falar sobre isso, mesmo com todos os desafios que isso traz, né? Tem é tão transformador, é tão bonito poder viver
em paz, nessa qualidade de relacionamento interior, que não cabe em mim, assim, eu me sinto... Cara, se eu ficar com isso pra mim, não cabe em mim. Uau. É isso que te motiva, então. Tipo, as pessoas transborda. precisam saber disso. Toda vez que eu tô, por exemplo, com alunos da experiência somática, eu não resisto. Gente, você tem que aprender focalização, porque vai ajudar você a manejar trauma com muito mais clareza. Tem repertório linguístico para você provocar esse diálogo com a ciência. Não consegue não compartilhar, né, Uma isso. pessoa que tá num sofrimento importante... Gente, vem aprender focalização, pelo amor de Deus. Não, sabe, não é por mim. Eu podia muito bem, não, eu dou aula de psicotraumatologia, tem vários, né? Várias caminhos, frentes, várias frentes. Mas a focalização, ela é muito disruptiva. Ela transforma a essência de como estar no mundo, como estar com a gente e principalmente como fazer o diálogo com o sentir. Exato. Sabe, com passo a passo. Não é só uma ideia teórica, é também uma ideia teórica. Sim. O criador é um filósofo, Sim. tem uma teoria fundamentada pelo qual ele se baseou e todo o trabalho de psicoterapia experiencial. Você vê a quantidade de artigos que ele publicou, é uma fundamentação incrível a que o Eugene fez. Não falta teoria. Ele ganhou esses prêmios todos, né? Não falta teoria, o pessoal que gosta de... o povo que gosta do artigo fica tranquilo. Mas mais do que isso, ele deu um caminho. Ele deu um passo a passo. E os seus alunos, como a Anne Weiser Cornell, como a Kiri Kemi, Lynn Preston, trouxeram mais passos. Uhum. Então, trouxe mais formas de facilitar o ato interno, né? Uhum. Então, o objetivo final da focalização é acessar a sabedoria corporal. Quando a Anne traz a consciência de partes, não é para a consciência das partes, é que ao lidar com as partes, eu libero mais o ato interno. Uhum. Então, o foco é sempre o ato interno. O foco é esse, né? O foco é sentir e saber que o nosso sentir fala, ele orienta, né? Não é só sobre trauma. Então, eu quero me sentir para eu curar meu trauma. Não, eu quero sentir para... Como eu quero viver meu dia hoje? Você pode focalizar praticamente qualquer coisa que você queira, ou não? Não, para processo de decisão é maravilhoso. Mas lembra que eu tinha um processo de decisão? Não. Mas, por exemplo, não só processo de decisão, mas talvez não é um trauma, mas são coisas que a gente sente que nos atravessam como seres humanos da nossa vida diária, que poderiam ser muito mais leves, né? Muito mais fluidas se a gente tivesse a capacidade de... Aquele sentir que é assim... Parece que é você no seu eu mais íntimo, né? Essa autenticidade, você voltar a sentir essa voz. Eu acho que esse é o principal presente que a focalização dá, lindo. Né? Porque quando você reconecta com o teu sentir, você reconecta com você. Com a vida, né? De forma geral, né? Reconectou com o corpo, você não fala assim, a pessoa tá passando lá, aí você fala, lá a Maria passando, porque tem o corpo da Maria passando, né? Não é a fumaça do pensamento da Maria passando, do João passando. Sim. Tem um corpo passando. Então, esse corpo, né, que abriga a nossa vida, ele abriga nosso sentir, e é dele que a gente se desconecta para vir para cá, né? E a gente tá indo mais pro final, mas eu quero fazer 2 perguntinhas finais. A primeira é, o que você acha que ia acontecer no planeta se as pessoas voltassem a sentir? Eu acho que a gente voltaria para um senso de humanidade e limite, né? Acho que a gente perdeu o limite. Como assim? Da pior forma possível, né? A gente faz mais do que a gente aguenta. A gente se viola o tempo inteiro. E o ambiente também, né? A gente está violando a natureza, a gente está violando nós mesmos, nós estamos violando as relações, a gente perdeu o limite. Perdeu a borda, né? Quanto que a gente aguenta? O que a gente é? Nós somos seres humanos, de carne e osso, que se relacionam com o planeta, que nascem, crescem, se desenvolvem e morrem. Então, tem uma coisa que eu aprendi com uma professora incrível, que se chama Pema, do Intimidade Consciente, que ela fala, a sua vida determina o quão bem você vai morrer. Uau. Né? A gente vive para morrer. Se tem uma coisa que vai acontecer com todos nós, nós vamos morrer. Então, essa conexão com a nossa finitude nos traz a consciência das melhores escolhas que a gente pode fazer para nós, para os outros e para as nossas relações. E se a gente tiver consciência do sentir, a gente vai ter consciência da nossa finitude. Né? Exato. E cuidar dessa finitude com consciência. Aí o grande casamento entre a consciência e o sentir, né? Entre o objetivo e o subjetivo. Então, voltar a sentir é voltar a ser humano, real, concreto, de carne e osso, que faz escolhas dentro de uma consciência de que existem limites. Nós não somos seres ilimitados, né? Que lindo. Claro que sonhos podem ser incríveis e ainda assim, eu vou acordar hoje, vou acordar amanhã, vou precisar comer. Exatamente. Eu acho que se o mundo voltasse a sentir, ia ter uma revolução. Ia ter um processo desafiador, porque às vezes voltar a sentir
é desconfortável, mas eu acho que a gente ia ver uma revolução, a gente ia voltar pra nossa verdadeira natureza. Sim. Né? E acho que a gente ia acabar vendo aí fora o mundo que a gente quer viver. E pra finalizar, eu queria que você tivesse uma mensagem final pra você passar pro pessoal que tá assistindo a gente. Especificamente, eu quero falar de pessoas que não têm uma relação boa com sentir. Porque eu acho que a pessoa pode ter ouvido esse podcast todo. E seja pelo excesso ou pela dificuldade, se tivesse algo que você pudesse deixar de mensagem pra essa pessoa, seria o quê? Sem ser clichê, né? Que tem tantas frases. Mas pode ser clichê sobre... também, não tem problema de ser clichê, não. Clichês fazem muito sentido. Essa frase, né? Se faz sentir, faz sentido. Se não faz sentir, não faz desaparecer, né? Eu acho que essas coisas vai trazendo um propósito para que a gente possa sentir. Mas, especialmente, entender que a dificuldade de sentir não está no sentir. Está na dor que não tem lugar. Está na forma como a gente recepciona as nossas experiências. Então, o grande desafio não é sobre sentir. O grande desafio é como eu aprendo a abraçar aquilo em mim que não responde às expectativas que me foram dadas. E como eu posso ser esse lugar de esperança para mim mesma. Uau. Né? Como eu posso ser lugar de amparo para tudo em mim que sofre e pede minha atenção. Então, quando eu mudo a minha forma de olhar para a minha dor, eu me abro para o sentir. Uau. Né? Então, o problema não está no sentir, está na maneira como a gente olha para ele. Uau. Sentir não é só sobre dor. E quando tem dor, também precisa aprender a ter lugar para ela. Se você que está ouvindo a gente aí tiver coragem de vou ler esse livro de focalização, vou ver se eu faço esse curso aqui, né? Vou, não sei, marcar uma sessão com alguém, eu acho que você vai acabar descobrindo que sim, sentir certas coisas é desafiador, mas não poder sentir as coisas boas é mais ainda. Eu acho que você vai acabar encontrando um lugar aí para se reconectar com o que eu chamo de alegria de viver, de estado de presença, que eu acho que é o que a gente veio fazer aqui, que é o que o trauma rouba da gente, né? E que faz a vida valer a pena, faz a vida. Enquanto essa finitude existe, a gente poder aproveitar isso. Sim. Da melhor forma possível, né? Sim. Que assim seja. Exato. Cecília, eu queria te agradecer demais pela sua presença novamente. Foi muito bom poder falar de focalização. Eu esqueci alguma coisa? Tem algo da focalização que você queira dizer que eu não perguntei? Acho que não, acho que foi bastante. Eu destrinchei, né? Eu destrinchei. Mas é porque, gente, eu quero que vocês conheçam essa técnica incrível, maravilhosa. E queria agradecer muito a sua presença aqui, enaltecer mais uma vez o seu trabalho. Indicar, vocês já fizeram isso na primeira temporada, né? Se não, pelo amor de Deus, né, gente? Vai seguir Cecília, vai seguir o trabalho dela. Te agradecer mais uma vez por estar aqui. Obrigada a você, querida. Obrigada mesmo. E, gente, muito obrigada por estar com a gente aqui. Mais um episódio. Se você ainda não fez isso, não acredito, mas vamos curtir esse vídeo, vamos se inscrever no canal, vamos compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que você possa colaborar com o processo delas. Comenta aqui pra gente o que você achou, os dados da Cecília, tudo pra você se informar, curso de focalização, a gente vai colocar tudo aqui na legenda pra vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê depois em mais um episódio do TraumaCast. Beijinho, gente!